noite. Meu nome é Caio Vinícius, sou aluno do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas. Venho por meio deste apresentar meu trabalho referente à etapa 6, com o objetivo de realizar uma análise de crescimento futuro e viabilidade de um determinado negócio, com foco nas obrigações tributárias. Para exemplificar e demonstrar realmente essas alterações, estou utilizando a empresa que já víamos acompanhando desde a etapa 4, se eu não me engano, que é a Horizon Languages, aonde nós já conhecemos o empreendedor, já conhecemos a atividade que ele presta, já havíamos feito uma DRE prévia e hoje eu venho realizar essa projeção de uma mudança do MEI para o Simples Nacional. É válido comentar que, atualmente, esse empreendedor utiliza dois CNPJs para não extrapolar o limite do MEI, e acabar migrando para o microempreendedor ou para empresa de pequeno porte. Então, o limite do MEI é de 81 mil ao ano de faturamento e, pelas DREs e considerando os valores informados pelo empreendedor, ele já fatura por volta de 95 mil. Então, ele já extrapola o limite do MEI e utiliza essa manobra para não fazer essa transformação. Como o foco do trabalho são os tributos, eu gostaria aqui de iniciar falando um pouco sobre o que são os tributos, mais específico, os tributos no Brasil. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Prestação pecuniária compulsória significa que, se o tributo é devido, isso não é facultativo, então ele deve ser pago. Que não constitua sanção de ato ilícito significa que o tributo não é uma multa ou uma penalidade por algo que deixou de ser feito ou excedeu o limite. Instituído em lei significa que, para que o tributo exista, ele tem que passar por um projeto de lei que futuramente tem que ser aprovado, e tanto a criação quanto a alteração passam pelo Poder Executivo por meio dos parlamentares, tanto deputados, senadores e as comissões, e nos termos da Constituição também por iniciativa popular, desde que respeitada a competência legislativa e os requisitos legais. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, significa que o tributo tem que ter um fim, uma finalidade e um porquê. Em seguida, aqui eu listo alguns dos tributos mais conhecidos no Brasil. É, não coloquei toda a relação aqui, porque, como visto no vídeo de referência para este trabalho, é manicômio tributário, salvo engano o nome do vídeo, os tributos no Brasil são muitos. E para tributo, nós consideramos tanto os impostos quanto as taxas. Então, essa lista é muito grande. Mas aqui temos a relação dos que são mais usuais e mais vistos, né? E aqui já temos algumas divisões relacionadas à finalidade e à competência. Em finalidade, foi aqui classificado como arrecadatória, extrafiscal e parafiscal. Arrecadatório tem o objetivo de financiar as atividades do Estado. Extrafiscal, além de arrecadar, regular e influenciar comportamentos econômicos e sociais. E parafiscal, é arrecadado pelo Estado, mas destinado a entidades específicas que exercem atividades de interesse público, como o SESI e o SENAI. E essa é a listagem geral. Temos o IR, Imposto de Renda, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, o Imposto de Importação, de Exportação, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, o COFINS, o INSS, o CID, o IPTU, o ISS, o ITBI, o ICMS, o IPVA, o ITCMD. Como dito, a listagem é extensa, mas o foco aqui é identificar quais são os tributos e mostrar quais seriam as alterações no cenário indicado, que seria do empreendedor analisado. Atualmente, por ser MEI, todos os tributos pagos por esse empreendedor são unificados numa guia de pagamento chamada DAS. Dentro dessa guia DAS, três tributos são considerados: INSS, ISS e ICMS. No caso desse microempreendedor, ele só realiza o pagamento do INSS e do ISS. Informações referentes a
Constituição e os valores, as alíquotas da DAS do MEI dentro do Simples Nacional estão descritas na Lei Complementar número 123 de 2016, no artigo 13, e na Resolução CGSN número 140 de 2018. Retornando à análise proposta, aqui foram coletados, né, alguns dados passados justamente pelo empreendedor para que a gente conseguisse fazer essa projeção. Foi considerado, então, um ticket médio de R$ 220, uma comissão para um terceiro que viria auxiliar o Gabriel na prestação de serviços, aumentando assim a possibilidade de novos clientes, receber novos clientes. Foi considerado o salário como sendo o salário mínimo, então, para esse colaborador seria o salário mínimo mais a comissão de 30%, e um prolabore de 15% para nos auxiliar no cálculo do fator R. Então, como pode ser visto aqui, eu até deixei destacado, o Gabriel citou, inclusive, o nome, mas colocamos aqui um nome fictício, como sendo Fabiana, que seria essa colaboradora que iria vir para auxiliar e prestar serviços também de ensino de línguas estrangeiras. No caso dela, ela domina e é fluente na língua inglesa, então ela daria seguimento com os alunos dessa, dessa língua específica. Então foi considerado aqui que Gabriel iria passar para ela, pelo menos no início de operação, até que tudo fosse entrando no eixo, 10 alunos. E que a Fabiana iria trazer mais 5 alunos, porque a Fabiana já presta esse serviço, só que para outra empresa. Então, o Gabriel estaria trazendo a Fabiana para trabalhar com ele, e segundo o próprio empreendedor, isso é meio que normal, porque quando se um professor, determinado professor, quando ele tem certa qualidade, ele sai de uma escola para ir para outra, os alunos às vezes procuram ele, e até mesmo pela facilidade que a empresa do Gabriel oferece, né, em relacionado ao ajuste de horário, atendimento, tanto presencial quanto à distância, por meio de aulas online, isso pode ser um atrativo também para os alunos que já estão com a Fabiana. Então, vamos considerar esses números. Inicialmente, no mês, a receita bruta seria de R$ 9.000, R$ 9.020, uma receita bruta anual de R$ 108.240. O salário bruto de Fabiana no início da operação seria de R$ 2.418 e o prolabore retirado de 15% da receita seria de R$ 1.352. Com esses valores, nós realizamos o cálculo do fator R. O fator R é muito importante dentro do Simples Nacional, porque ele pode determinar se o determinada empresa vai permanecer no anexo da qual ela pertence ou vai para o anexo 5. No caso do Gabriel, da Horizon Languages, o cálculo foi o seguinte: o cálculo do fator R é bem simples, então seria a folha de pagamento dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses, projetados acima, o que resultaria em um percentual de 42%. Esse percentual de 42% informa que o Gabriel, a Horizon Languages, vai permanecer no anexo 3 da tabela do Simples Nacional. Caso esse valor fosse inferior a 28%, ele não estaria no anexo 3, ele passaria para o anexo 5. Permanecendo no anexo 3, o Gabriel já tem certo benefício, pois o anexo 3 possui a menor alíquota do Simples Nacional, que é de 6%. Dentro dessa alíquota, dessa, desse valor, 6% seria o valor sobre o faturamento pago na DAS, que é a guia de pagamento dos tributos do Simples Nacional. Ele pagaria um valor mensal de aproximadamente R$ 541,20. E dentro da DAS do Simples Nacional, do anexo 3, estão dispostos os seguintes tributos: o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o CSLL, o COFINS, o PIS, o CPP, que é o INSS patronal, o ISS e o GPS, que é o INS do Prolabore, da retirada do sócio. E aqui estão as porcentagens dentro da DAS,
que seria descrito. E as competências. Dentro das competências, nós temos federal, municipal e estadual, que diz respeito quem é o responsável por gerir, distribuir e acompanhar realmente esse tributo, né? Em sequência, foi realizado a projeção aqui por meio da DRE para entender como realmente seria a movimentação e as alterações das despesas e das receitas em comparativo com o atual, que ele está operando de forma irregular, com 2 meses, para essa projeção em que ele faz essa transformação, adiciona um funcionário, aumenta a cartela de clientes e aumenta a estrutura do negócio. Então, para as despesas, houve um pequeno acréscimo aqui em outras despesas de apenas R$ 150 mensais, e as demais permaneceram, porque são despesas referentes a aluguel, internet, marketing, esses valores iriam permanecer, porque a estrutura em si já está pronta. E apenas a inclusão de um professor a mais e de 36 alunos, pelo que foi apresentado pelo empreendedor aqui, a estrutura atual já comportaria, então não seria necessário nenhuma alteração nesse sentido. O que muda realmente vai ser a receita bruta, que passaria de 95 mil para a situação atual para 190 mil no teto, né, considerando 36 alunos para o Gabriel e 36 alunos para a Fabiana, que seria a terceira. É, então, seria esse os principais impactos em relação à receita. Nas despesas também foram acrescentados os gastos como com os colaboradores, né, que seria a Fabiana, os encargos trabalhistas, o Prolabore, que agora seria considerado na DRE, e o custo também com o contador. E os tributos que teriam essa pequena diferença, né, de 161,80 para 541,20 mensal. Como conclusão para o trabalho, eu tenho a dizer que foi bem interessante conseguir acompanhar toda essa transformação, desde o início do semestre, do MEI para o Simples Nacional, e agora fazer essa avaliação de um MEI que é irregular e uma possível transformação para o Simples Nacional, já se adequando ali em anexos, já fazendo essa consideração do fator R. Então, como aluno, foi bem gratificante. Para o empreendedor em si, o que nós conseguimos ver é que ele tem uma porta, vamos considerar assim, uma porta aberta, né? Porque ele já encontrou, de certa forma, ou se não encontrou, gerou uma demanda na economia local do produto, serviço, no caso, que ele está oferecendo. E isso para ele já é maravilhoso. Porém, existe uma certa barreira que é dada justamente pelo empreendedor, acredito eu que por conta justamente dos tributos que podem ser vistos, ou dos gastos, né, com o contador, que podem, no primeiro momento, assustar, mas que indicam que ele justamente está passando por essa transformação e de que a estrutura da empresa dele está realmente sendo encorpada, está realmente aumentando. É possível ver que, trabalhando atualmente de forma irregular, comparando esse trabalho com um futuro onde ele adiciona um funcionário, adiciona mais 36 clientes, então, assim, o nome da empresa é outro, a representatividade dela local também já vai mudar bastante. Então, assim, é uma empresa que tem muito a crescer. É necessário, no entanto, uma mudança de pensamento por parte do empreendedor, e eu espero que esse trabalho tenha ajudado, servido de alguma forma para que ele tenha compreendido as obrigações, mas também as partes boas, né, de que toda essa mudança pode gerar para ele. Então, esse foi meu trabalho. Muito obrigado pela atenção.